Nós decidimos uma coisa, que a princípio parecia ser meio absurdo até mesmo para nós. Eu moro lá, você mora ali. A situação financeira dos dois não melhorou nesses 14 anos em que Alex e Alexandra namoram. Ele segue morando com Maria e com Tadeu, seu filho. Hoje já não pode dizer, ó, ela é um homem. Na verdade, nunca foi, né? Ela sempre foi Alexandra, desde que nasceu, Alexandra. A minha família, ao mesmo tempo que ela é diferente das outras, na visão de muitos, pra mim ela é uma família normal. Não é estranho o fato do meu pai namorar com uma transexual. O estranho é meu pai namorar com ela e morar na mesma casa que a minha mãe. Pra ela também não foi fácil, né? Ela se sentindo uma mulher no corpo diferente e as pessoas falando dela. Então pra ela também não foi fácil, foi difícil. Tanto que os dois lutou junto, né? Correu atrás junto e conseguiram. Então isso é uma prova de amor tanto dela como dele. Pra mim não faz diferença de ele ter outra pessoa. Se ele tá feliz, minha mãe tá feliz, então não tenho que eu argumentar com nenhum dos dois, né? Se eles estão felizes... Nós estamos imaginando que a nossa cultura, que a maior parte das famílias seja formada apenas de uma maneira. Esse é um absurdo trazido pela ideologia que nos conforma com a ideia de que todo mundo é igual. Itabuna, Bahia. O amor de Alexander por Michele crescia cada vez mais. Cada dia e cada vez mais ia ficando mais intenso. Então eu queria cada vez mais a Michele mais perto de mim. A Michele mais perto de mim. Ninguém sabia do envolvimento amoroso dos dois. Era tudo mantido em segredo. Assim como era um mistério o nome do pai de Michele. Eu tinha participado de um desfile de Miss. E um jornalista foi um dos jurados. E eu sabia que meu pai era um radialista. E descobri que esse jurado, ele trabalhou na mesma rádio que meu pai, né? Me abri com ele e falei, olha, eu sou filha de Nilson Rocha e tal. Eu queria saber mais da história dele, se você conheceu. Eu sei que ele tem filhos, se moram aqui. O jornalista anotou as informações sobre Michele, levou uma foto e entrou em contato com a família de Alexander. A gente já namorava, mas eu procurava não contar muito a minha vida, que minha vida não era assim um mar de rosas. Então eu evitava. E ele também não contava, né? Aí ele me veio com essa história, né? Ah, eu encontrei um cara que disse que eu tenho uma irmã aqui em Barro Preto. Será que você conhece? Aí eu, em Barro Preto? De repente... Qual a idade dela? Ah, ela tem acho que uns 16, 15 anos, que era a minha idade na época. Aí ele foi falando assim, ela participou de um desfile. Aí eu me calei. Fiquei sem voz. E aí depois eu falei, essa pessoa que está falando aí fui eu. Eu participei de um concurso de Miss, eu chamei um cara assim, eu contei essa história. Eu sou filha de Nilson Rocha. Para ser aceito pela maioria, um casal tem que se encaixar nos padrões impostos pela cultura. Quando um homem ultrapassa os próprios preconceitos para se juntar a uma outra pessoa. Quando o número de parceiros, a exclusividade e a monogamia já não são mais importantes. Quando se escolhe não enxergar os sinais que tornam uma relação proibida. Isso é tabu. Itabuna, Bahia. A suspeita de que Michele e Alexander fossem irmãos caiu como uma bomba no meio dos dois apaixonados. As únicas duas pessoas que poderiam esclarecer essa história, o pai de Alexander e a mãe de Michele, estavam mortas há mais de 14 anos. A notícia esfriou o relacionamento e Michele foi apresentada para a família de Alexander como uma possível irmã. Uma época ele chegou em casa e falou bem assim, ó Rita, eu descobri que tem uma menina que estão falando que é nossa irmã. Eu aceitei ela numa boa, eu tratei ela bem, gostei dela, menina bonitinha, meiga, tá entendendo? Falei assim, eu tenho vontade até de ter comigo, ela tinha 16 anos. Mas a dúvida de serem irmãos de sangue
não foi suficiente para matar o amor que um sentia pelo outro. A gente nunca acreditou. Eu, especialmente. Porque a Michelle, pela simplicidade dela, ela não contestava muito. Mas eu insistia que não era possível. Então, o relacionamento e os problemas que nós temos até hoje talvez tenham sido provocados por força disso, dessa minha insistência no erro. Os dois estavam mexendo em um dos tabus mais poderosos da nossa sociedade. Para mim, é o tabu primordial, maior do que o não matarás. É o primeiro não, ou o grande não que o ser humano tem. Você pode fazer muitas coisas, mas tem uma coisa que você não pode fazer, é violar o tabu do incesto. Tempos depois, Michelle e Alexander resolveram tentar a vida em São Paulo. Aí veio a gravidez do Gabriel. Com a gravidez do Gabriel, vieram os conflitos, as preocupações. Michelle, o que vão dizer? Sabe, vão profetizar que essa criança vai nascer defeituosa e uma aberração, vai acontecer um problema genético. E a nossa moral, e o que vai acontecer? Foi quando a Michelle falou da possibilidade de a gente ir embora para São Paulo. Um certo dia, Alex liga pra mim: manhã, a senhora vai ser vó. Michelle teve um filho. Eu falei: Alex, nossa mãe, se vocês são irmãos mesmo, o que vai acontecer, Alex? Você não se preocupa, não. Esse é um dos perigos nos casamentos entre pessoas da mesma família. A possibilidade do filho ter uma doença genética aumenta quanto maior for o grau de parentesco. Entre primos, em primeiro grau, estima-se em torno de 10%. Entre meus irmãos, é da ordem de 25%. Caso de estupro, pai e filha, chega a 50% o risco de ter uma criança com uma doença genética. Eu fiquei muito chocada, né? Ela teve sorte que os filhos dela não nasceram com problema. Teve muita sorte. É importante lembrar que doença genética não é só aquela que aparece ao nascimento. Tem muita doença genética de início tardio. Tem doença que aparece depois dos 50 anos de idade. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Marcelo entrou na vida de Maria Fernanda ainda no cursinho pré-vestibular. Ele estava precisando de um lugar para morar. Ela, de uma babá para cuidar da filha, hoje com 9 anos. Tava grávida e as pessoas diziam: bom, agora ela vai sossegar, eles vão morar numa casinha com cachorro, com a criança. E eu disse: não, definitivamente não é isso que eu quero pra minha vida. Maria Fernanda sente que sua filha encara a realidade naturalmente. O desconforto só aparece quando os outros descobrem o tipo de família que ela tem. Pediram pra ela desenhar a família dela. E aí ela desenhou. 2 mulheres e 3 homens e ela no meio. E aí olha a lógica, né, da escola. Perguntaram pra ela: ah, um é o teu pai, outro é o teu padrasto? Ela disse: não. São os namorados da mamãe e o namorado do papai. Obviamente a psicóloga ficou chocadíssima, né? Ela não me falou nada, mas ela tava com uma cara de... É uma família diferente, é uma família nova, é uma, sei lá, neofamília. Tem grupos que estão se formalizando para terem o direito de fazerem sexo com quem desejarem sem precisarem estabelecer um vínculo. E tem grupos que estão querendo fazer o oposto. Isso é maravilhoso. Mostra a nossa diversidade. Os experimentos são uma forma muito útil, mas eles são os tabus sempre. Mogi das Cruzes, São Paulo. Durante toda a sua vida, Alexandra teve que ser muito forte para enfrentar a tudo e a todos, assim como sua mãe, sua companheira na vida. Chorei com o crescer dela, 15, 16, 17, 18. Aí eu já tinha certeza do que estava acontecendo. Era triste, porque a mãe, ela aceita. Mas quando o filho põe uma saia ou um vestido, a gente balança.
Eu vivi muito tempo sozinha. Não tinha ninguém por mim. Eu fui obrigada sozinha a buscar caminhos, a buscar algo que realmente me fizesse encontrar o que eu era. Porque todo mundo só me chamava de lixo, me chamava de escória. Eu não era escória, eu não sou escória. Eu sou um ser humano e eu dizia isso pra mim mesma. Ela nasceu com um corpo de homem, eu aprendi, e um espírito de mulher. Aí a gente começou a viver melhor. O Alex, pra mim, entre todos, eu digo que ele foi o melhor. Deus colocou ele na minha vida, porque eu não queria mais viver. Deus falou, vamos ajudar essa minha filha, porque ela vai tirar a vida dela. E eu coloquei ela nesse mundo com o propósito de levar o quanto ser diferente não é ser marginalizado. Ele sempre falava pra mim, olha lá, tá vendo uma luzinha lá no final daquele túnel? Sua vitória tá lá. Segue. Segue que ela tá lá. Mogi das Cruzes, São Paulo. Alexandra percorreu um longo caminho até aqui. Assumiu sua identidade, formou-se em psicopedagogia, fez a cirurgia de readequação sexual. Vai ficar noiva de Alex, seu grande amor. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço a esse homem que me conheceu, que viu a mulher que eu era e me respeitou e falou, estou contigo até o fim. O próximo passo nosso é uma casa nossa. Com essa casa a gente pode estar constituindo nossa família. E como não podemos ter filhos, eu e a Alexandra, pretendemos adotar. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Marcelo, Sandro, Cássius, Maria Fernanda e Rosana prepararam um jantar para comemorar a forma de amor que estabeleceram para suas vidas. Não ter a liberdade de poder ficar com outras pessoas, de poder aproveitar outras pessoas quando rolar a oportunidade, é uma coisa que eu não consigo mais ter. Tô com saudade. Amar mais de uma pessoa é uma experiência inevitável das nossas relações. Isto, teoricamente, poderia funcionar. Não fosse o fato de que, em muitas dessas histórias, um dos dois se apaixona intensamente por um desses novos parceiros e aí desequilibra totalmente a situação. São Paulo, capital. A vida de Alexander e Michele ficava cada vez mais difícil em São Paulo. Além de Gabriel, eles tiveram mais 2 filhos. Alexander não conseguia parar em nenhum emprego. Eu cheguei a acreditar que existia uma maldição na minha vida. Eu entendia que parecia um castigo. Tudo que eu fazia dava errado. A gente vivia uma vida como se fosse uma valsa. A gente ia pra frente, um passo pra frente, 2 pra trás. Alguma coisa conspirava contra a natureza, o que quer que seja. A conclusão foi que o problema era porque eu e a Michele estávamos vivendo em pecado. Alexander decidiu então formalizar a relação, mas para isso teria que tirar de uma vez por todas a dúvida que pairava sobre a cabeça dos dois. Eram ou não eram irmãos? Sem dinheiro para fazer um teste de DNA, que iria esclarecer a dúvida que os atormentava há mais de 10 anos, se inscreveu em um programa de televisão que resolvia esse tipo de caso. O resultado do exame foi transmitido ao vivo. Eu gostaria que você falasse no meu ouvido. Fala aqui no meu ouvido, tira o microfone, desliga o meu microfone. Por favor, desliga o meu microfone.
eu me senti muito envergonhada, eu me senti muito exposta, porque eu não queria expor a minha vida daquele jeito. Consegui ler o lábio do cara, o cara tava cochichando. Eu sei que todo mundo está torcendo para eles não serem irmãos. Mas eu vou comunicar, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Eu não queria acreditar, eu não queria que fosse aquilo. O resultado não era aquele esperado. A nossa busca através do exame de DNA não foi essa. E na hora, assim, aí a interrogação pesou de vez, assim. E eu desmoronei. Meu neto estava perto de mim, eu falei, vai deitar, Gabriel. E ele, não, eu quero ver isso aí, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Quando deu o resultado, aí ele chegou e falou assim, quer dizer que minha mãe é irmã de meu pai? Eu chorei tanto que, para mim, foi como se fosse uma bomba que caiu assim na minha casa e tivesse destruído tudo. Por ser uma das primeiras leis, se não é a primeira lei, ela é tão importante que ela é repetida não só pelos códigos, ela é repetida pelas religiões, ela é repetida nos contos infantis. Você vai tendo essa proibição do incesto sob vários níveis. Depois do resultado, assim, tipo que caiu a ficha, assim, pra mim. Antes eu era apaixonada por ele, né? Mas do dia pra noite, assim, eu olhei pra ele e falei assim... acabou. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fazer um brinde à liberdade, ao prazer, ao ser limpo, a vários amores, a uma nova forma de viver. Muito bem. Você pode amar e se relacionar às pessoas sem posse, sem limitar o que as outras pessoas vão fazer afetivamente e sexualmente com as outras pessoas. Hoje eu tenho relações com um nível de franqueza muito maiores que eu estabelecia antes. Não quero mais nada da vida. Não quero mais nada da minha vida. Ela é uma pessoa de posições assumidas, né? E não tem vergonha nem medo de dizer para a sociedade as suas escolhas. Então eu tenho muito orgulho disso, sabe? Esses diferentes formatos preexistem a qualquer tipo de discussão de variação de relacionamento conjugal. O problema é que, às vezes, a gente pega alguns e diz, isso é muito diferente. Diferente, todo mundo é de perto. Chega o tão esperado momento para Alexandra e Alex. Os dois vão ficar noivos. Mas a conquista é tão importante que tem peso de um casamento. Alexandra fez questão de se vestir de noiva. O meu amor pela Alexandra não é diferente do amor dos demais. É amor, gente, é só isso. Tem muita gente que disse, lá atrás, há 14 anos atrás, que estava errado, que eu não podia amá-la. Então, se ela é um erro, dentro dos meus erros, Alexandra Adriana Braga de Vasconcelos. Do sexo Feminino. Dentro dos meus erros, essa mulher é o meu maior acerto. E gata, né? Muito obrigada. Linda. E aí eu pergunto, você quer ficar noiva? Quero. Você quer ser minha noiva? Quero. Você quer se casar comigo? Quero. Eu te amo. Eu te amo mais. O que me encanta mesmo é amor de grande intensidade que vence obstáculos e barreiras e que forma uma aliança sólida, estável e, provavelmente, de novo, de longa vida. Itabuna, Bahia. Hoje é domingo, dia de culto na igreja. Alexander tenta, pela fé, ter forças para continuar vivendo e superar uma vida marcada pela tragédia. Alex está acabado, ele está destruído, ele perdeu totalmente o amor próprio. Alexander está desempregado, quase não sai de casa. Passa a semana inteira cuidando dos filhos.
enquanto Michele trabalha em uma oficina mecânica. O relacionamento marido e mulher terminou no minuto seguinte que souberam ser irmãos de sangue. Os dois vivem na mesma casa porque não têm dinheiro para se separar. Quase não conversam. Não se tocam mais. Eu sei que eu tenho muito amor pela Michele. Eu canalizei o amor que eu sentia pela Michele, eu canalizei para as crianças. Eu me preocupo muito com as crianças, né? Porque é uma coisa que eles vão passar a vida toda sendo apontados na rua. O pai é casado com a mãe, que é irmão. O tabu do incesto talvez seja o mais forte em toda a sociedade. Desorganiza a família inteira e deixa marcas muitas vezes insuperáveis. É uma maldição, né? É uma maldição? Será que é uma maldição? É como se fosse um castelo de areia que você constrói, é lindo, e vem a onda e tá, e a gente tem que recomeçar do início. Eu fico me perguntando, e se eu não tivesse ficado com ele? Eu seria feliz?